Boa tarde, meninos e meninas, segundo ano, vamos para mais uma aula. Na videoaula passada, nós começamos a falar sobre a geopolítica do século XX, né? Analisamos rapidamente a questão da Primeira Guerra Mundial, período de entreguerras e depois a Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai falar sobre o período pós-guerra ou a Guerra Fria, tá? Eu aproveito para compartilhar aqui com vocês o slide, tá certo? Então, vamos lá falar sobre a Guerra Fria ou o mundo bipolar. Bipolar porque durante todo o chamado período da Guerra Fria, houve dois polos de poder muito grandes no globo, que eram os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Por isso, bipolar, dois polos de poder. Tá? É preciso lembrar que a Segunda Guerra provocou a destruição quase que total, mesmo dos países que foram considerados vencedores, como a França, como a Inglaterra, né? E marcou o fim do poder. Então, a Segunda Guerra Mundial também vai marcar o fim do poder desses grupos europeus, né? Até a Primeira Guerra Mundial, o chamado período de o neocolonialismo e imperialismo que a gente viu. Então, eram os países, a Alemanha, a França, a Bélgica, a Itália, né? Que tinham muito poder dentro do continente sobre as colônias. Com a Segunda Guerra Mundial, então, todos os países vão perder esse poder e aí vão surgir os dois polos de poder. Por isso que a gente chama desse tempo de um mundo bipolar. E a liderança vai ficar disputada entre as duas chamadas superpotências mundiais, que saíram vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. É preciso lembrar que esses dois países venceram a guerra no mesmo grupo, eles eram aliados. Com a guerra, eles dividiram, principalmente o espólio da Alemanha, que foi a grande derrotada na Segunda Guerra Mundial, dividiram entre quatro partes, seriam os quatro países vencedores: Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia, né? E União Soviética, mas como a França e a Inglaterra também estavam destroçadas pela guerra, elas acabaram nas mãos dos Estados Unidos. Então, fez com que a própria Alemanha fosse dividida ao meio, né? Se separasse, se tornando então duas Alemanhas, a República Democrática Alemã sob o poder liderada pelos Estados Unidos, capitalista, e a República Popular da Alemanha, de cunho socialista. É aí que a cidade de Berlim foi dividida ao meio com um muro, a história do muro de Berlim que vocês já conhecem um pouco, né? Que separou. Então, o muro de Berlim, além de ser uma construção física, foi uma construção ideológica muito grande. Ele representava a divisão do mundo capitalista para o mundo socialista, tá? É preciso lembrar também que o mundo, então, vai ficar nessa divisão dos dois polos de poder. Estados Unidos liderava o mundo capitalista, a União Soviética liderava o mundo socialista, tá certo? Bem, os anos que se seguiram, então, a essa geopolítica bipolar, né, foi marcado pelo período que a gente chama de Guerra Fria. Por que foi Guerra Fria, tá? Porque foi um período de uma disputa muito acirrada de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou entre o representante do capitalismo e o representante do socialismo, mas sem que eles que eles tivessem um embate real. Nunca houve, por exemplo, uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Mas todas as disputas que aconteciam pelo mundo afora,
Então, esses dois países iam oferecer apoio econômico, apoio militar, principalmente apoio político, aos países ou aos grupos declarados ou capitalista ou socialista, né? E aí a gente teve pelo mundo afora uma porção de conflitos. Por exemplo, a Guerra das Coreias, né? Que dividiu a Coreia do Sul e Coreia do Norte, que até hoje é considerada uma guerra que não terminou, porque não houve um armistício, ou assinatura de um armistício. O que é um armistício? É um tratado que bota fim à guerra, né? Então, as duas Coreias se separaram, tem governos diferenciados. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte consiste no único país praticamente que a gente pode considerar socialista ainda, né? E poucas relações amistosas entre as duas Coreias. Outro problema muito sério foi a crise dos mísseis na Baía dos Porcos, lá em Cuba, porque Cuba acabou se transformando, depois da Revolução Cubana de 1959, feita por Fidel Castro, Cuba acabou se transformando em um país socialista, e aí a União Soviética fez de Cuba a vitrine do socialismo no continente americano, né? E houve um momento que os Estados Unidos, Cuba, claro, não tinha armas, mas a União Soviética tinha, né? E os Estados Unidos apontaram muitos mísseis para Cuba. Então, era assim, quase que houve aí um atentado nuclear, já eram guerras nucleares. Foram 13 dias, tem inclusive um filme que se chama 13 Dias que Mudaram o Mundo. Se vocês quiserem assistir, vale a pena para entender um pouco desse conflito. Outra guerra foi a Guerra do Vietnã, né, que durou tanto tempo. A Guerra do Afeganistão também. Então, todos esses conflitos são considerados conflitos da Guerra Fria, porque eles receberam apoio, as duas partes em conflitos, uma recebia apoio da União Soviética, outra recebia apoio dos Estados Unidos, tá? As três principais características da Guerra Fria serão as alianças militares entre esses grupos. O grupo capitalista criou a OTAN, o grupo socialista criou o Pacto de Varsóvia. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso no slide à frente. Foi a corrida armamentista, né? Então, cada vez mais, esses dois países se dedicavam a produzir armas de longo alcance, mísseis de longo alcance, né? Armas nucleares, a fissão do átomo, enfim, toda essa parafernália nuclear que deixou o mundo sob uma ameaça muito grande por um grande período. E também a corrida espacial. Cada vez que um desses países lançava um satélite mais moderno, então houve nesse tempo aí o primeiro astronauta que foi para o espaço, Yuri Gagarin, né? Depois o homem foi à Lua. Então, no caso, os americanos, né? E aí a gente vai vendo que quando um lançava uma descoberta, uma tecnologia nova, seja na corrida armamentista, seja na espacial, o outro ia lá e lançava uma mais avançada ainda. Por isso que essas características do período vai ser a corrida armamentista e a corrida espacial, tá? Olha, essa foto aqui é considerada uma foto ontológica para a gente falar da guerra do Vietnã. Então, o Vietnã do Norte, ou os Vietcong lutavam para colocar para o poder implantar o socialismo, né? E os Estados Unidos foram e começaram a guerra, né? E nesse caso, nas regiões, era uma região de trabalhadores rurais, pequenas aldeias, né? E a aldeia foi bombardeada
com napalm. Napalm é um desfoliante químico que os americanos usavam para fazer com que caíssem as folhas das árvores, para que eles pudessem mais ou menos ver a movimentação dos vietnamitas ou dos vietcongs pelas florestas. Os Estados Unidos não conheciam campo de guerra, né? Não conheciam o território do inimigo, mas eles tinham armas químicas muito fortes. E aí, no caso dessa foto, foi quando eles bombardearam, vejam, as crianças, a menina fugindo, Kim Phu, que hoje ela é uma senhora, mora no Canadá, e assim, um gesto muito bonito, ela perdoou os soldados que também estão vivos ainda, perdoou os soldados que lançaram essa bomba sobre a aldeia que ela vivia. Matou muita gente, ela saiu completamente queimada, ela quase morreu, ficou muito tempo teve grande parte do corpo queimada por essas armas químicas. E essa foto foi tirada na época, né? E hoje é uma das fotos mais significativas do mundo, por isso que a gente chama ela de uma foto antológica, tá? Bem, a gente falou um pouco aqui da questão da guerra, mas como é que ficava a ordem, como é que ficou a ordem econômica mundial nesse período de pós-guerra? Já no final da Segunda Guerra, quando os países do eixo, vamos relembrar, Alemanha, Japão e Itália, né, já começavam a sofrer algumas derrotas, a Itália já estava bem debilitada, a Alemanha estava perdendo a guerra, só o último a se render foi o Japão, depois que os Estados Unidos atacaram com as armas com a bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Mas antes disso, então, os países do eixo já estavam sofrendo derrotas. Os Estados Unidos e os países europeus, basicamente França e Inglaterra, já começaram a fazer um planejamento para criar um novo ambiente econômico, né, que seria efetivado depois que a guerra terminasse. E aí isso vai começar a ser estabelecido numa conferência lá em 1944, numa cidade dos Estados Unidos chamada Conferência de Bretton Woods, né? Esse encontro, que contou com a participação de 44 países, estabeleceu que era preciso fazer uma reforma muito grande na economia internacional, que teria por objetivo retomar o crescimento econômico, porque os países da guerra, principalmente os europeus, estavam completamente arrasados, né? E promoveu uma maior integração dos países através da liberação do comércio. E também, a partir dessa conferência, o dólar começa a ser a moeda de transação internacional, né? Então, a gente vê que começa aí, ainda lá no finalzinho, um pouquinho antes de terminar a guerra, os Estados Unidos já tomam a dianteira para ser a superpotência e para ser o país a liderar a economia, o sistema econômico capitalista. Certo? Aqui é uma placa, né, alusiva à Conferência de Bretton Woods, lá na cidade. E aí esse sistema, ou o sistema de Bretton Woods, então apoiou, vejam só, a criação de 3 instituições essenciais, fundamentais, e que eu acredito que vocês, pelo menos as 2 primeiras, vocês já viram falar muito. Uma foi o Fundo Monetário Internacional, ou o FMI, né? Que ele foi criado para promover ajuda econômica, mas aí assim, que tipo de ajuda é essa também, né? Não vamos discutir isso aqui agora, mas a gente sabe que o FMI presta dinheiro, depois cobra muito caro, né? Mas, enfim, enquanto objetivo, ele foi criado para promover ajuda econômica, fornecer assessoria técnica aos países que apresentassem problemas financeiros. Esse deveria ser oficialmente o papel dele até hoje, né? Foi criado também o Banco Internacional para
a reconstrução e o desenvolvimento, ou o BIRD, a gente só conhece mais por BIRD, né? É um banco criado para financiar a reconstrução dos países que estavam arrasados, que foram arrasados com a Segunda Guerra Mundial. Depois ele passou a fomentar, quer dizer, a financiar a economia de outros países em processo de crescimento. Por exemplo, o BIRD já financiou, entre outras coisas, aqui no Brasil, financiou a pavimentação da BR-364, lá no ano de 1984, por conta dessa pavimentação que houve um fluxo de entrada tão grande em Rondônia e um desmatamento tão grande. Mas, enfim, isso é outro assunto, história para uma outra aula, uma outra conversa em sala de aula, né? É só para citar, só para localizar vocês como o BIRD ainda continua agindo, tá? E o terceiro ponto, ou a terceira instituição criada pelo sistema de Bretton Woods, foi o Acordo Geral sobre as tarifas aduaneiras e o comércio, chamado GATT, né? Que foi criada com o objetivo de intensificar e regulamentar o comércio mundial, mas em 1955 ela foi substituída por aquilo que a gente conhece como o OMC, ou a Organização Mundial do Comércio. Essa organização é que determina quais são os regulamentos de comércio para que um país, por exemplo, não produza, às vezes, assim, muito barato, ou então o governo não dê muito subsídio para um tipo de produção que vai fazer com que aquele produto pode ser muito barato no mercado internacional, prejudicando os demais países. Então, toda e qualquer ação relativa ao comércio entre países, ela é regido pelas regulamentações da OMC, e se tiver algum problema, algum conflito, é ela que vai mediar os acordos, tá bom? Mas, enfim, essa também é mais uma das heranças do começo do período de pós-guerra, né? Mas, mais especificamente, assim, o que determinou o pós-guerra para a Europa foi a implantação do chamado Plano Marshall, né? Os países da Europa Ocidental, a França, a Inglaterra, os países derrotados como a Alemanha, Itália e Japão saíram completamente arrasados, principalmente porque a Segunda Guerra Mundial já trabalhou com bombardeios muito grandes, né? Em áreas civis. Então, as cidades viravam palcos arrasados de guerra. Isso fez com que o desemprego e a fome ameaçassem milhões de europeus. Em 1947, então, já praticamente um pouco mais de ano do final da guerra, os Estados Unidos vão lançar o Plano Marshall. Tinha duas finalidades. Primeiro, ajudar esses países a recompor e reconstituir as suas economias. Então, ele ajudou a França a se reconstruir, ele ajudou a Inglaterra, né? Mas ele também, outro interesse bastante grande era consolidar capitalismo na Europa Ocidental. Então, ele também vai ajudar os países que haviam sido derrotados. Então, ele vai auxiliar a República Democrática Alemã, né? Ele vai ajudar a Itália e ele vai também ajudar até o Japão, né? Esse plano ele também foi destinado para prestar auxílio para os países do leste europeu, como a Hungria, como a Polônia, mas esses países do leste europeu estavam sob o controle soviético, eram países socialistas, né? É claro que se os Estados Unidos conseguissem entrar nos países socialistas e ajudar, isso enfraqueceria a União Soviética, né? O que aconteceu, então, sob pressão da Rússia ou sob pressão da União Soviética, né? Esses países tiveram que recusar a oferta americana, né? A recuperação da economia era fundamental porque consolidaria
o sistema capitalismo e iria conter o avanço do socialismo sobre os demais países europeus ou sobre a parte ocidental. Além disso, né, foi muito bom porque quanto mais os Estados Unidos ajudasse, mais ele consolidasse o capitalismo, mais ele asseguraria para si o comércio com esses países. Então, através do Plano Marshall, os Estados Unidos conseguiu criar uma rede, uma ampla rede de mercado internacional para ele poder negociar com todos esses países. Então, eram vantagens bastante significativas, né? Vejam, aqui é um exemplo de um cartaz de propaganda do Plano Marshall na Alemanha, né? Então, ali o caminhão norte-americano com soldados, com ajuda, chegando para ajudar a reconstrução da Alemanha capitalista, tá? Não podemos esquecer isso. Que durante todo o período da Guerra Fria, houve duas, a Alemanha foi dividida em duas, uma parte capitalista e outra parte socialista, tá? E a ordem geopolítica nesse período, é claro, é a que vai determinar tudo, é que vai determinar as intervenções militares, é que vai determinar a ajuda econômica, as relações comerciais, né? Então, nessa ordem política, prevaleceu nesse período a chamada doutrina Truman. O que foi isso? Foi um conjunto de práticas políticas adotado pelo governo norte-americano para nortear, para dar o caminho que os Estados Unidos deveriam seguir em relação ao período de rivalidade com a União Soviética. É essa doutrina Truman que vai inaugurar todas as 4 décadas da disputa bipolar ou do período que a gente chama e considera como Guerra Fria, tá? Esse conjunto de medidas que foi instituído lá em 1947 ainda pelo presidente Harry Truman, por isso o nome é a doutrina Truman, que deu início à Guerra Fria, que intensificou a corrida armamentista e a corrida espacial, que são características da Guerra Fria, né? O crescimento da produção de armas de destruição em massa também foi muito grande nesse período, né? E foi a questão mais preocupante dessa época, pois ela representava assim, uma ameaça para toda a humanidade. Porque, por exemplo, se vamos imaginar nós aqui no Brasil, na Amazônia, muito possivelmente, se a União Soviética lançasse um míssil muito forte de longo alcance na região dos Estados Unidos, a gente poderia ser atingido aqui. Então, o mundo inteiro se sentia ameaçado, né? Mas porque não havia um conflito direto da Guerra Fria. Vamos lembrar que eles eram conflitos pontuais ao longo do planeta. Então, o planeta inteiro estava sofrendo ameaças, né? Aqui, por exemplo, uma imagem do chamado cogumelo nuclear, né? O que as bombas nucleares fazem e podem fazer, né? Então, foi um período assim de muita apreensão para a paz mundial, né? E nesse período, é claro, as alianças militares tinham que ser muito fortes, muito bem feitas e também bastante atuantes. Então, desde 1945, os Estados Unidos já mostraram ao mundo o poder que ele tinha quando eles lançaram a bomba atômica sobre o Japão. Esse detalhe, é claro, um detalhe cruel, né? Determinou o fim da Segunda Guerra, porque quando o Japão foi bombardeado, a cidade de Hiroshima e Nagasaki, ele se rendeu e aí houve o final da guerra. Mas em 1949, né? Então, primeiro, os Estados Unidos mostram que tinha arma, que tinha bomba atômica, né? 4 anos depois, a União Soviética vai e faz um teste nuclear, mostrando que ela também tinha armas químicas, né? E demonstrando que ela estava em pé de igualdade ali. Se acontecesse um conflito militar entre os dois países, eles tinham armas mais ou menos semelhantes.
Aí, no mesmo ano, os Estados Unidos vão criar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi um sistema de defesa formado pelos países capitalistas, todos localizados no hemisfério norte, né? Alguns anos depois, em 1955, sob a liderança da União Soviética, se cria outro sistema de defesa nos mesmos moldes da OTAN, né? Mas esse agregando os países socialistas, que se tratava do Pacto de Varsóvia. O que eram esses sistemas de defesa? Então, se um país socialista fosse invadido ou entrasse em conflito com um outro país capitalista, todo o grupo socialista formado pelo Pacto de Varsóvia iria lutar contra esse país invasor, e vice-versa. Se um país capitalista fosse de alguma forma invadido por um país socialista, todo o sistema OTAN iria apoiar aquele país e viria em defesa dele, entendeu? Em 1991, quando aconteceu o colapso do socialismo, que a gente vai falar já já, né, o sistema Pacto de Varsóvia foi extinto. A OTAN continua a existir até hoje, embora muitos analistas considerem ela um organismo completamente ultrapassado. Após o fim da Guerra Fria, né, ela passou a agregar alguns países que eram socialistas, fazem parte hoje da OTAN, como é o caso da Hungria, da Polônia, da República Tcheca, né? Mas hoje o sistema faz algumas intervenções em combate ao terrorismo, atua em regiões da África, da Ásia, né? Fez a participação na Guerra do Golfo em 1991, na Guerra da Bósnia em 1995, na Guerra do Kosovo em 1999, mas é um organismo que parece tende a desaparecer, né? Olha, então aqui estão as logos ou símbolos, né, da OTAN e daquilo que foi o Pacto de Varsóvia. No meio desse mundo bipolar, né, ou quase que um cabo de guerra em que um país puxa para um lado e outro país puxa para outro, era preciso criar alguma coisa mais ou menos que estabelecesse um pouco da paz mundial. E quem aparece nessa história? O que vai ser criado? A ONU, a Organização das Nações Unidas, que é um organismo internacional criado para promover justamente a paz e a segurança entre as nações, né? Ajudar na resolução de problemas e de conflitos de ordem econômica, social, cultural, humanitária. Foi criada também lá em 1945, ainda pela Conferência de São Francisco, lá na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Mas a primeira reunião da Assembleia Geral, que é anual, vocês devem acompanhar todos os anos, sempre os presidentes vão fazer um discurso na ONU, né, na Assembleia Geral da ONU. Então, essa primeira conferência aconteceu em Londres, lá em 1946. Atualmente, o sistema ONU, né, o sistema Nações Unidas, é formado por 5 órgãos principais, que é o Secretariado-Geral, que é a cúpula administrativa da organização, né? Hoje ela é administrada por um português, que é o secretário-geral da ONU. A Assembleia Geral, que é formada por um representante de cada país, hoje são 193 países que fazem parte da ONU, né? O Conselho de Segurança, esse é muito visado, né? É a autoridade final em questões de paz e de segurança, formados por algumas cadeiras permanentes de países, né? E algumas cadeiras que que vão passando. O Brasil sempre buscou um lugar, uma cadeira permanente nesse Conselho de Segurança, mas até hoje ainda não conseguimos, né? Também existe o Conselho Econômico e Social, que é aquele que vai desenvolver
políticas para combate de problemas de ordem econômica, social, as humanitárias, né? Por exemplo, no Haiti, quando o exército brasileiro foi trabalhar no Haiti sob o comando da ONU, que era uma ação humanitária, né? E quem presidia isso, quem faz todo o planejamento é justamente esse Conselho Econômico e Social. E a Tribuna Internacional de Justiça, ou aquilo que a gente chama de Tribunal de Haia, que fica justamente na cidade de Haia, lá na Holanda, ele vai atuar nos casos do direito internacional e, acima de tudo, ele julga os crimes de guerra. Então, por exemplo, quando algum presidente, algum ditador, ou entra em conflito com outro país e provoca genocídios, ou genocídio no próprio país, seja lá como for, e se ele for preso e for julgado, geralmente vai ser julgado por esse tribunal aí, que é o chamado Tribunal de Haia, tá? E aí a gente entra, caminhando para o final, a gente entra para o fim da chamada ordem bipolar. Então, 1945 a 1970, o mundo vivia um ciclo de prosperidade muito grande, né? Tanto na economia capitalista quanto na economia socialista, tiveram crescimentos surpreendentes. Mas a partir da década de 70 se instala uma crise mundial para os dois sistemas econômicos, tanto para o mundo capitalista quanto para o mundo socialista, tá? Os Estados Unidos vão entrar num déficit orçamentário muito grande, o dólar vai desvalorizar, né? E vão ter uma série de problemas de ordem econômica. As economias socialistas, elas já começam a entrar em crise decorrente do esgotamento do próprio modelo econômico. Principalmente o que leva o modelo socialista a começar a entrar em decadência, né? Foi as corridas armamentista e nuclear, porque todo o investimento do governo soviético era feito somente nessas duas bases econômicas. Esqueceu de investir. O governo vai deixar de investir nas outras áreas da economia, na produção de bens, e vai fazer com que ele vá ter um parque industrial sucateado, a cidade se desenvolve muito pouco, o campo passa a se desenvolver muito pouco, por exemplo, maquinários velhos, maquinários com problemas. Então, isso tudo vai gerando o fim do próprio sistema socialista, né? Os grandes investimentos dos dois países foi muito, então, mesmo nessa produção de armamento, na construção de foguetes, de satélites espaciais, vai fazer desaquecer os outros setores da economia. No caso dos Estados Unidos, isso não foi tão grave quanto foi na União Soviética, né? Esse quadro vai se agravar de forma muito intensa a partir de 1973, quando houve uma crise muito grande com o aumento do barril de petróleo, que ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo, né? E aí, cada país vai criar os seus mecanismos para resolver esse problema. O mundo não podia ficar sem petróleo, né? Isso a gente vai ver mais para frente. No caso do Brasil, foi desenvolver uma tecnologia bacana que infelizmente não foi para frente, mas foi o carro com motor a álcool, né? Para não precisar depender do combustível fóssil. Enfim, isso a gente fala num outro momento. E aí, por conta dessa situação que eu acabo de dizer, a falta de investimento nos demais setores da economia vai gerar o colapso ou a derrocada do socialismo, né? A União Soviética, então, ela apresentou um desenvolvimento muito grande na produção somente de tecnologias espaciais, mísseis, satélite, foguete, né? Mas não investe nos outros ramos da indústria, que vai provocar o sucateamento, envelhecimento de praticamente todo o parque industrial. Esse modelo de economia estatal e planificada, estatal porque o governo definia, né, que tipo de produto deveria ser feito, o que a indústria deveria produzir, o que o campo deveria
produzir, então ela também é chamada de planificada. Por quê? Porque se faz um plano, era um plano de cada 5 anos ou 10 anos, e se determinaria o que, quanto e quando iriam se produzir, quais seriam os produtos, quando se produziria e quanto deles se produziria, né? Esse sistema apresentava muita limitação, porque ao transferir os meios de produção, quando eu estou falando de meio de produção, é aquilo que vai produzir. Então, nós temos 2 meios de produção, basicamente: as fábricas e as terras, né? Então, quando se transferiu o meio de produção para o Estado, não houve estímulo para desenvolvimento técnico dos setores considerados secundários, né? Como aqueles voltados para a sociedade de consumo. Como tudo era planificado, o governo que decidiu o que produzir, não queria se produzir muita coisa, porque não tinha economia de mercado, né? Não vai se fazer um produto que vire novidade que todo mundo queira consumir. Além disso, o custo militar da Guerra Fria estava se transformando, estava insustentável para a economia soviética. Isso vai fazer com que, em 1995, o governo de Mikhail Gorbachev vai começar a promover uma reestruturação na União Soviética com a implantação de uma política chamada perestroika, né? Que foi a reformulação da economia, já com o objetivo de transformar a União Soviética numa economia de mercado. O que é uma economia de mercado, né? Um livre acesso, as pessoas compram e vendem, vão produzir aquilo que querem, é o mercado que regula a economia, não o Estado. Então, a economia deixa de ser estatal para ser economia de mercado, tá? Ele implanta também a Glasnost junto com a Perestroika, que foi uma outra política destinada a dar maior transparência àquilo que se fazia na União Soviética. Então, essa é a capa de um livro chamada Glasnost Perestroika, a época de Gorbachev, né? Que vai marcar e justamente essas duas políticas, a implantação dessas duas políticas é que vão acelerar o processo de fim do socialismo, né? Ao mesmo tempo, bom, da Glasnost eu já falei, então no final da década de 1980, os governos soviéticos e americanos já começam a assinar acordos de desarmamento. Eles assinam um desarmamento nuclear, um acordo de desarmamento entre eles, tanto para diminuir os gastos com a corrida armamentista, quanto também para dar um freio, dizer, meio que assinar uma trégua entre um e o outro, dizer que eles não usariam armas nucleares. Isso foi, é claro, um respiro para o mundo, né? Aí, em 1989, a Hungria, que era separada da Áustria por uma cerca de arame, vai lá e retira, e a Hungria, então, com a retirada dessa cerca, a Hungria começa a fazer um caminho também para a sua entrada na economia de mercado. No mesmo ano, lá em novembro de 1989, vai acontecer o episódio que considerou o fim do socialismo. A União Soviética não acaba aí, só acabaria quase 2 anos depois, mas esse episódio marca o fim. Quando os alemães, tanto os alemães, a Alemanha Oriental quanto a Alemanha Ocidental, vão resolver se reunificar, e o que eles fazem? Literalmente derrubam um muro, né? No episódio conhecido como a queda do Muro de Berlim. Não foi só derrubar um muro físico, né? Isso significou a derrocada estrutural, ideológica do socialismo naquele momento. Então, a partir da queda do Muro de Berlim, o socialismo não se sustentaria mais. Em 1991, o governo russo vai decretar o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui a gente tem 2 imagens da queda do muro, né? Aqui, ó, eles derrubaram a martelada mesmo, a marreta. Aqui o lado capitalista, ou Alemanha Ocidental, aqui ao fundo soldados da Alemanha Oriental, né? E aqui um pedaço do muro já tinha caído, possibilitando que
os berlinenses passassem da Berlim Oriental para Ocidental e assim por diante, né? Então, com a queda do Muro de Berlim, a gente considera como o episódio que marcou o fim da União Soviética. Tá certo, pessoal? Bem, essa então foi a nossa aula de hoje, né? Até mais. Depois eu posto as atividades e aguardemos que a gente volte logo para as nossas aulas normais, tá? Beijo para todo mundo, feriado, bom fim de semana.